Olá, sou mãe Eliane do A Caminho de Odara. A bênção aos mais velhos e a bênção aos mais novos. Hoje vamos falar um pouquinho de mediunidade, física e não física. Esse é o nosso assunto que é muito polêmico. Mas a gente, como a gente gosta de polêmica, então nós vamos entrar nesse assunto que é maravilhoso e rico. Exatamente. Mediunidade física, né? Há uma necessidade para isso. Muitas vezes a pessoa busca uma religião e essa religião, ela talvez alcance a mediunidade física, eu vou falar da nossa religião, e de repente ela para no meio do caminho. Então, hoje em dia mudou muito essa situação, né? Porque as pessoas, elas acham que para você estar dentro de um terreiro de Umbanda, você precisa ter uma incorporação física. E não é necessário incorporação física para você estar dentro de um terreiro de Umbanda. O importante é você ter uma boa conduta e ser um bom caráter. Esse é mais importante. A gente tem que entender que hoje são situações diferentes. O mundo ele vai cada vez se renovando e modificando, e o plano espiritual é a mesma coisa. Não é porque não é... a pessoa, por exemplo, antigamente ela tinha uma necessidade de ser cobrada e trabalhar fisicamente, então, porque a briga do bem e do mal, né? A briga da direita e da esquerda ruim, brigava nessa mediunidade física dele. Então, era chamado de burro e cavalo, né? Porque precisava pegar aquele médium, A força, né? a força. E hoje tem preconceito dizendo que ofendia o médium, mas hoje com entendimento a gente vê que burro e cavalo era o animal, a parte física mais... Chucra. E também adorada pelos índios, né? E os índios adoravam o cavalo, tinha mais amor pelo cavalo do que muitos seres humanos. E quando ele conseguia dominar aquele corpo, junto com aquele médium, ele direcionava para o bem. Então havia uma necessidade de incorporação física àquele médium, que as condutas dele já não era boa, né? E o mal estava mais próximo dele. Então o guia pegava ele forçado. Hoje não tem tanta necessidade, né? Porque graças a Deus o conhecimento está aí para todo mundo. a informação, a televisão ajuda muito, o conhecimento. E a gente veio aqui para desmistificar uma coisa. Ser médium não é ser médium só de incorporação. Exatamente. Existem várias formas de ser médium, que é a intuição. Tem muita gente que tem muita intuição, Boa, trabalha né? dentro do terreiro, tem intuição, ela consegue dar um atendimento bom, ela consegue ter uma conversa boa e se destacar bem para outras pessoas, né? Porque ela consegue, através das palavras, ajudar e a curar as outras pessoas, né? Médios de corrente. Isso. Então, a mediunidade não é só você incorporar ser físico, é ter uma boa intuição, é saber falar bem e receber a informação. Quando você recebe bem a informação, você consegue saber que não é você que está falando, é o espírito. Então, através disso, você consegue dar uma boa consulta para as pessoas. Exatamente. As pessoas estranham muito lá no Odara que é assim. Meu marido, ele fica bem na parte do desenvolvimento, ajudando os médios no desenvolvimento. E eu fico mais na parte de consulta com os espíritos. Então as pessoas estranham muito que é assim. Eu atendo muito conversando com a pessoa e os espíritos que estão com ela vêm, se manifestam e eu começo a falar sobre o que está acontecendo com a pessoa. E ela fala assim para mim: mãe, a senhora não incorporou, como que a senhora sabe de tudo isso? Eu falei, porque o desenvolvimento serve para isso, não só para você aprender a lidar com a sua incorporação, mas aprender a ter esse contato espiritual, saber canalizar a energia sem ser necessariamente incorporando. Exatamente. Não que eu não tenha incorporação, não é isso, é que assim, a gente divide os trabalhos, porque senão fica muito sobrecarregado para todo mundo. Exatamente. E no meu caso, quando eu começo a desenvolver o médium, e eu começo a observar que os médios mudaram muito, né? A sua fé religiosa e o plano espiritual também enxerga a necessidade daquele médium. Eu já desenvolvi vários médios que quando ele vem a ter a incorporação e quando ele iniciou dentro da religião, que o propósito dele era de fazer a caridade e ajudar o próximo,
ele se desvia ou para. Então, imagina esse processo do guia vir, sair do seu plano astral, ficar ali limpando sempre o médium para que ele pudesse incorporar aquele médium, né? Para que aquele médium desse, né, uma oportunidade também para que os dois trabalhassem junto. Então, esse médium, quando ele tem essa incorporação, e aí entra a missão do guia trabalhar em terra para as pessoas, ele abandona o terreiro, né? Vamos contar o seu caso, Do que? do seu início na Umbanda. No meu caso foi diferente um pouco, porque nós fizemos até um vídeo de Cambone e me ajudou muito para que essa incorporação surgisse, né? Então, Mas vamos conversar o processo da demora da incorporação. o processo foi bom para mim, porque é o seguinte, a minha busca sobre a religião foi pelo movimento religioso, não a incorporação. E quando ela surgiu, ela me assustou. Se eu não tivesse esse preparo a longo prazo da incorporação, eu teria desistido. Porque a incorporação, a pessoa ela começa, ela acha que é só receber o espírito. Eu acho que para você foi bom. Ia ser traumático. Não, eu digo assim que foi Foi bom, a preparação porque assim, foi você boa. se preparou bem. Sim. E não tinha essa preocupação em incorporar, você queria aprender primeiro. Porque a parte negativa, não talvez a minha parte negativa de missão, né? Que a gente tem os nossos guardiões. Mas os espíritos negativos, eles pegam de qualquer jeito. Se você tiver sujo, se você tiver bêbado, se você tiver fumando, se você tiver corpo limpo, o negativo ele te pega. Então, não deixa de ser uma incorporação. Sim. Então você acaba tendo uma incorporação de um espírito qualquer, né? Então, muitos acabam desenvolvendo a mediunidade dele com esse tipo de incorporação. E a parte positiva, ela demora muito, porque é um processo de mudança de conduta, é um processo de avaliação se aquele médium também vai cumprir E o que foi bom também dele. para ele, que foi assim, como ele veio de outro segmento religioso, mas completamente diferente, oposto do que ele praticava, então foi muito importante essa demora por causa do entendimento, porque assim, ele entrou primeiro empolgado, depois ele construiu um amor forte pela religião e depois disso é que veio a incorporação. Exatamente. Então firmou muito ele dentro da religião que hoje é o pai. A incorporação, ela também existe seus limites, né? De tanto seu como da entidade. Então é uma parceria. Eles vão observando, né? Até onde você consegue chegar. Exatamente, até onde você consegue chegar, não ultrapassando, né? Não querendo colocar a sua vontade em primeiro lugar. É uma briga constante ali, para que surja essa incorporação. Então, para que há um comum acordo entre o plano espiritual e o seu plano, então há e esse uma tempo avaliação foi dos muito dois, né? bom, que mesmo que se ele não viesse a incorporar, ele continuaria a mesma coisa com o mesmo amor, porque o aprendizado foi muito grande. Exatamente. E como eu estava dizendo, muitos também procuram a religião e eles querem essa incorporação, só que o propósito do plano espiritual não é incorporação. Não é incorporação, porque essa pessoa às vezes vai ser existe um propósito na vida dela de ser um bom vendedor, mas que viaja muito. Então ele não vai ser um médico que vai estar dentro do terreiro atuando a caridade. Mas ele tem a Mas ele é praticante de alguma exatamente, forma. ele é praticante, ele precisa se cuidar espiritualmente dentro de um terreiro, né? Exatamente. Da casa. Ele vai cuidar da mediunidade dele, ele melhora, há um equilíbrio. E o plano espiritual enxerga que essa pessoa ela vai arrumar um bom emprego de vendas e não tem a necessidade de incorporar. E ele não tem a incorporação porque ele não tem como cuidar daquilo fisicamente, mas ele tem outra forma de cuidar, que ele recebe as intuições, as informações, ele sabe quando tem que acender a velhinha dele, quando tem que fazer o banho dele, por causa da intuição. Isso é mediúnico. Eu quando iniciei também, na época, né, como Cambone, e posso dizer isso aí com testemunho. Eu fiquei bastante tempo na religião, depois quando eu comecei a trabalhava muito no comércio. E aí não tinha tanto tempo mais para ficar dentro do terreiro. Então, o que acontece? Até a incorporação, ela surgiu um pouco nessa época e eu comecei a me afastar um pouco mais da casa. E o plano espiritual,
entendeu que aquele processo de Cambone, de vontade e de fé, me fortaleceu para que eu voltasse a trabalhar fisicamente. Exatamente. Então, com o passar do tempo, os meus caminhos foram se abrindo, as coisas foram acontecendo, até surgiu um momento que a parceria, né, a sociedade entre eu e a entidade se firmaram para ajudar as pessoas. Está até hoje. É, então a pessoa ela os precisa... cabelos brancos vai vindo, a idade boa vai surgindo, para que você também comece a trabalhar com eles. Mas você sabe que quanto mais velho a gente fica, melhor fica a mediunidade. Por quê? Porque você está mais consciente, mais firme e o seu propósito ele não muda. Que o mais interessante para nós hoje, que a gente sabe assim, que a única certeza que a gente tem é da morte. Exatamente. Que nós estamos caminhando para ela. Mas por que não caminhar de bem com a vida? O que eu posso aconselhar hoje, pela experiência que eu tive, né, dentro de um terreiro, é que a melhor idade, não é a terceira idade, a melhor idade é o momento exato para que você possa usar a sua mediunidade e começar a atuar dentro da caridade. Exatamente. Então, é o melhor caminho, porque a melhor idade que você tem... Porque é o momento que você está mais firme na sua fé, no seu propósito, você não quer mais mudança. Para você tá bom, porque se você tem saúde e você teve um aprendizado grande da sua moralidade que a gente fala é a nossa, não é dos outros. Você tem mais consciência, mais aberto, então você pode ajudar muito mais. Experiência, né? Muitos conflitos acabaram. Eu acho que a melhor idade é essa aí, para a pessoa começar a procurar terreiro. Não, o novo, tem que procurar sim. É um preparo, uma experiência para que ele possa desenvolver ou atuar essa mediunidade dele. Mas ele tem faculdade. E o bandista, ele é um bandista mesmo sem roupa. Exatamente. Ele é frequentante da casa, ele está atuando mediunicamente, dando assistência, porque nós temos assistência de anos, que vem desde quando nós inauguramos a nossa casa e nos acompanha até hoje. Isso não é mediúnico? É mediúnico, faz parte da mediunidade. Ele está trabalhando a mediunidade dele. A melhor idade para se trabalhar espiritualmente, fazer a caridade. Fisicamente, lógico que existe um limite, né? Mas também o plano espiritual, ele vai dosar a sua manifestação ou incorporação dentro do terreiro. E eu sempre costumo falar para os médios assim: procurem, e é o que eu vou passar para vocês, o que eu falo para os meus aqui no Odara. Certo. Que é assim: se firmem numa casa, aprendam dentro daquela casa tudo que for de bom. Para que se um dia você quiser abrir a sua, você esteja consciente e faça um bom trabalho. Porque aquele que muito de galho pula, um dia o galho quebra. Então ele nunca vai fazer um bom trabalho, porque ele nunca se firmou em nada, ele não criou raiz, ele não criou base. E o mais importante é a base e a raiz que você cria. Não o lugar que você vai, indo num lugar no outro. O que você vai acontecer? Quando você vai muito de um lugar para o outro, você cria conflito. E o importante não é você criar conflito, é você criar laços de amizade, de aprendizado, de conhecimento. Não que você não possa ir num terreiro, no outro você é convidado, como nós sempre somos convidados para ir em outros terreiros. Às vezes, quando a nossa agenda permite, a gente vai. Né? A gente vai com todo respeito, né? Com todo amor, porque todas as casas merecem o nosso respeito e o nosso amor pelo trabalho que faz com relação ao ser humano. Porque o importante é o trabalho que nós fazemos com o ser humano, que é a prática do amor. Então eu falo assim, se você está numa casa, fique naquela casa, seja fiel àquela casa. O dia que seu trabalho se encerrar naquela casa, parta para outra sendo grato. E ser grato é não falar mal. Porque você ficou tantos anos usufruindo daquele espaço e depois falar mal, isso é ingratidão. Isso é coisa de pessoas que não têm caráter, porque ela usufruiu tanto. Eu acho que quando você precisou, a casa também precisou de você, cada um, né, cumpriu o seu processo, o seu círculo de passagem naquele espaço. Agora eu acho que é o seguinte: você falar mal das pessoas, do espaço que te ajudou, você tem que entender o seguinte: nós falamos sobre mediunidade, mas mudando um pouquinho. Mas isso faz parte da mediunidade. Faz parte, a pessoa porque tem que, o médium, ele é o porta-voz do orixá. Você tem que entender o seguinte:
como eu cheguei nessa casa. Vou falar da nossa casa. A grande 90%, 95% das pessoas que nos procuraram, ela chegou de uma forma. Se você chega numa forma, caminhando para uma cirurgia de transplante, você acaba sendo socorrido, se você chega desempregado, você arruma emprego, prospera, compra sua casa. Se você chega ali drogado, viciado, totalmente dependente de químico, a casa te ajudou a se libertar dos inimigos Você teve uma espirituais. empresa e aquela empresa, Exatamente. você fechou a empresa e estava com outra te dando Então, suporte. você chegou muito ruim nessa casa. Essa casa, ela te deu todo o espaço, todo o preparo, ela te ajudou. Depois, com o passar do tempo, existem os conflitos, as discórdias, as opiniões opostas, e você procura outro caminho. Ótimo! Vá sem falar mal, porque essa casa, você tem que enxergar como eu cheguei nessa casa. Cheguei muito ruim e ela me ajudou. E por que a gente está falando isso? Porque você, como um porta-voz do orixá, porque você sempre foi um Exatamente. porta-voz do orixá. O médium, ele é porta-voz do orixá. Quando eu falo orixá, eu estou englobando todas as entidades. Então você é um porta-voz. Você, como uma pessoa que passa palavras de ajuda, como que você vai falar mal do lugar onde você usufruiu e ajudou outras pessoas? Se você chegou ali, conflito no casamento, com discórdia, e de repente se uniu novamente, construiu família, ótimo, essa casa, eu cheguei ruim dentro dessa casa. Essa casa, ela me ajudou, ela deu o seu melhor, ótimo, você saiu. Saia falando bem, porque o plano espiritual... a sua mediunidade nasceu lá. Exatamente. Agora, se você chega numa casa, e essa casa, você tem carro, você tem empresa, você está bem, você está ótimo, mas você buscou a religião. E dentro dessa casa, ela te explorou, ela te prejudicou, ela fez conflitos, discórdia. A casa te ofereceu tudo o oposto, né? E aí sim, não estou dizendo que você tem direito de falar mal. Aí sim, você falando mal, o plano espiritual vai enxergar. Pô, mas ele mesmo chegou assim bem. a gente não Exato. pode falar mal, porque de alguma forma ele usufruiu. Sim, mas aí... Mas quem cobra, a gente tem que saber o seguinte, que quem vê tudo é um plano espiritual. Sim. Ele é o melhor. Exato. Que, mas a lei pra do fazer o retorno, julgamento. quando a gente entrar no outro assunto, vai surgir tanto para essa pessoa que saiu como para casa. Mas você buscou essa casa bem e ficou mal, tudo bem. Aí a lei do retorno vai cobrar os dois, tanto você como ela. Agora, você chegou mal numa casa totalmente perdida, derrotada, essa casa te deu o melhor. E você falar mal dela, aí é caráter. Exatamente. Aí, Então sabemos que o médio é Não isso. é- Então nós é. estamos falando que isso faz parte do médio, aquele que desenvolveu naquela casa. Então isso faz parte da mediunidade. exatamente. Então, quando a gente aprende com os espíritos o que é o bom e o que é ruim. Então, nós estamos falando, tudo isso engloba em você ser um bom médium ou não. Exato. Voltando sobre mediunidade, todos os espaços oferecem para que você possa trabalhar sua mediunidade. Corrente, na parte de desobsessão, na parte de orientação. E aquela mediunidade que eu vou te falar necessita muito na religião, escutar. Escutar as pessoas. Hoje a O pessoa tem que ter principal é um escutar. dom Pra muito escutar. bom mediúnico para escutar e saber passar uma boa mensagem para ela. Né? É isso aí. Bom, hoje vamos encerrar o assunto. Eu espero que vocês aproveitem o máximo que puder do nosso ensinamento, porque nós estamos aprendendo com vocês também aí do outro lado e com aqueles que vêm em nossa casa, porque a vida da gente é um constante aprendizado. E vocês acham a gente aí no endereço, Tá tudo aqui embaixo. tá certo? Dê o seu joinha para nós, compartilhe, vamos fazer uma corrente do bem, porque quando a gente compartilha coisas boas, a gente faz uma corrente do bem. Exatamente. Então, um forte abraço e fiquem todos com Deus. Tchau! Achei.